Flávia, o que são sinais icônicos? Tá? O nome já diz, o icônico vem de quê? De ícone. Algo que é ícone é algo que se reproduz a imagem do referente, né? Que chega próximo ao real. Então, se eu digo que algo é icônico, é porque ela chega próximo ao real. Por conta disso, antigamente as pessoas confundiam a Libras como gestos, porque existem alguns sinais na Libras que são o quê? Icônicos. Por conta disso, muitas pessoas acham que Libras eram gestos, tá? Só que a maioria dos sinais, a maior parte dos sinais na Libras não são icônicos, eles são arbitrários. Então, sinais arbitrários é ao contrário dos sinais icônicos. Não tem nada a ver com o quê? Com o objeto real. O icônico chega próximo ao referente, né? Reproduz a imagem mesmo, o objeto real. E os sinais arbitrários não tem nada a ver, tá? É por isso que os sinais icônicos a gente consegue absorver melhor, não é verdade? Quando é icônico, a gente rapidinho consegue, porque chega próximo ao real, ao objeto real. Então, você vê que o sinal icônico, ele reproduz a imagem do referente. Então, é muito mais fácil a gente lembrar dos sinais icônicos. Flávia, e os sinais arbitrários? A maioria dos sinais em Libras são arbitrários. É por isso que a gente esquece. É por isso que muitas pessoas acham difícil Libras. Sinal arbitrário, sinal de desculpa. O que é que tem a ver com desculpa aqui esse sinal? Nada a ver. Então, o sinal de desculpa, ele é o sinal o quê? Arbitrário. O sinal de água, ele também é o quê? Arbitrário. O sinal de trabalhar, de trabalho, ele também é arbitrário. É por isso que, para esses sinais arbitrários, a gente tem que usar estratégias, como eu digo para vocês, né? Um dos métodos do curso, de vocês estarem associando com algo do seu cotidiano para vocês o quê? Lembrarem. Como eu digo para vocês, sinal de mãe, sinal de mulher e beija a mão. Lembra que tá dando a benção para a mãe. Mas esse sinal, ele é o quê? É icônico? Não é, né? Então, para os sinais arbitrários, é sempre uma dica que eu dou para vocês, sempre associem com algo do cotidiano de vocês. Sinal de água. Imagine que aqui é um bebedouro. Bora imaginar, tá? Imagine aqui, ó, que é um bebedouro, você está apertando para beber água. Sinal de difícil, dificuldade. Então, sinal de difícil, dificuldade é uma cobrinha passando aqui na testa, tá? E nem todo sinais, gente, na Libras tem um porquê, tá? Por que isso aqui chama copo? Por que isso aqui se chama caneta? No português, a gente não sabe. Na Libras é da mesma forma. É uma língua. Não tem um porquê. Por que o sinal de difícil é isso daqui? Aí tem que ver a história. E por que o surdo? O que foi que o surdo viu para achar que associar o sinal de difícil com esse daqui? Tá bom? Só que existem algumas falhas icônicas que muitas pessoas fazem. A primeira pessoa, o surdo fez e acabou reproduzindo. E que isso não é erro não, tá? Vou falar para vocês aqui umas 3 falhas icônicas que a gente vê. Sinal de moto. O sinal de moto, muitas pessoas fazem assim, ó, com as duas mãos. Só que o sinal de moto, quando a gente está acelerando, geralmente é um guidão, né? Não sei como é o nome. Geralmente quando a gente quer acelerar, é uma só e o outro fica parado, tá? Então o sinal de moto mesmo deveria ser só mexendo uma única mão e não que as duas mãos. O sinal de fotografia. O sinal de fotografia é esse daqui. Só que quando a gente tira foto, a gente aperta 2 botões da máquina ou um só? Só um. Então isso é uma falha icônica, né? Então a gente acaba sinalizando das duas formas. E até o surdo mesmo, gente, sinaliza das duas formas. Então, era para ser o quê? Um único botão, só aperta um botão. Mas na verdade, uma pessoa foi passando para outra e hoje o sinal de fotografia é os 2 botões.
o sinal de champanhe, né, de espumante, ou até de feliz ano novo. Quando a gente vai abrir o champanhe, a gente sacode e faz o quê com a rolha? Abre, com um polegarzinho aqui. Só que a maioria das pessoas fazem assim, ó, abre os dois polegares. Isso é uma falha icônica. Por que eu abro 2 polegares, só tem só uma rolha na garrafa, tá? Então é normal a gente ver essas falhas icônicas, até com o surdo mesmo sinalizando. Então o certo é um dedo só. Aqui tá a garrafa e eu tô abrindo, né, o champanhe. E não fazer o quê? Com os 2 polegares. Por que eu digo que é uma falha icônica? Porque quando você imagina, icônico é algo que reproduz a imagem do referente, né? Chega próximo ao objeto. Imagine aí eu com a garrafa. Eu abro assim, o fundo e a frente e a boca? Não. Então isso é uma falha. Quando eu vou tirar foto, eu aperto 12 botões, eu aperto só o quê? Só um. Mas o normal a gente vê até surdo mesmo sinalizando dessa forma. Aí é uma falhazinha mesmo icônica, tá? Isso são os elementos, tá, gente? Além de vocês saberem a estrutura da Libras, sobre os parâmetros, a iconicidade, os sinais arbitrários são elementos da Libras, fazem parte da Libras. E é por isso que a Libras é uma língua com sua própria estrutura, porque existem alguns sinais que são arbitrários, tá? E não só sinais icônicos. Então não é difícil. A gente tem que fazer o quê? Só é difícil quando você pensa no português. Se você pensar no português em cada sinal, vai ficar difícil. A gente tem que começar a pensar de forma o quê? Visual. 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 Tá? E pensar de forma visual é esquecer o português. É treino, muito treino. Até porque a vida toda nos comunicamos através da linguagem oral, né? Até para processar aqui a cabeça é muito treino, muito treino. Mesmo, né? Quando a gente começou a alfabetizar, a gente fazia como? Juntava palavra a palavra, né? A com M, com A e R, ama. Mamãe, M com A, ma. M com A, ma. A mesma coisa é quando eu dar filologia. V, A. Depois que tem a prática, a gente faz o quê? De forma automática, tá? Pega histórias, Chapeuzinho Vermelho, conta aí em Libras como é. Pega um trecho bíblico, interpreta, porque assim a gente começa a pensar em Libras. A gente tem que aprender a entender o português, porque se a gente não processa o português, gente, a gente não sinaliza Libras. É o exemplo que eu digo. Dor de cotovelo. Filho de peixe, peixinho é. Eu vou sinalizar filho de peixe, peixinho é. O que é que significa isso? Então eu tenho que entender o português, porque eu entendendo o português, eu vou fazer o quê? Sinalizar em Libras. Filho de peixe, peixinho é. Quer dizer o quê? Que filho, o pai copia tudo que o filho faz, né? Sei lá. Então, eu sinalizo como? Pai, filho, copia. Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, tem o filho que copia tudo do pai. Então, pai, filho, copia. Sinal de copiar. Copia. Então, eu tenho que entender primeiro o português para eu passar para Libras. E isso em relação a tudo. É por isso que a atividade que eu sempre passo para vocês é pega um trechinho de música, trecho bíblico, interpreta, coisas pequenas, parágrafos, interpreta e passa para Libras.